Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, pega uma carona com ele. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Outra versão usa a expressão anátema, é o mesmo significado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, outras versões dizem realizações ou operações, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nesse texto de 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo começa dando uma ênfase, e esse vai ser o ponto principal do que eu quero abordar nessa primeira noite do seminário. Ele diz a respeito dos dons espirituais, ele diz, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Irmãos, a Bíblia nunca encoraja a ignorância em relação a coisa alguma, assunto nenhum. Pelo contrário, nós vemos a Bíblia dizendo no livro de Oséias, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Nós vemos Jesus dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Embora Jesus está afirmando a verdade liberta, ele também está declarando que é o conhecimento dela. O apóstolo Pedro escreve e diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque crescer no conhecimento, querido, é algo importante, em qualquer área da caminhada cristã, da vida cristã. Mas talvez em nenhum outro assunto a Bíblia traga uma ênfase como traz em relação ao assunto dos dons espirituais, dizer, nós não podemos ser ignorantes. Eu creio que a única forma, querido, de rompermos com a ignorância é não apenas por meio de um ensino teórico, como o que vamos ter aqui, e vamos ter um pouco do aspecto prático, mas também no dia a dia, querido, e no relacionamento com pessoas que já estão se movendo dos dons. Nós precisamos de instrução, de ensino em como aplicar e praticar e exercitar os dons do Espírito Santo. E eu quero começar te encorajando, querido, porque eu acredito que Deus tem para mim e para você uma dimensão de uma caminhada de vida cristã e de serviço cristão que é marcada pelo sobrenatural de Deus. Você pode dizer amém? Eu tenho estado desde o início do ano, quando começamos a trazer um pouco mais de ênfase sobre vida no Espírito. Eu tenho estado desde o começo do ano debaixo de um versículo que ele está me provocando muito. É quando Jesus, no Evangelho de João, diz aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. O que Jesus está dizendo? Da mesma forma como eu fui capacitado com os recursos do céu, que o próprio Pai proporcionou, viabilizou para que eu tivesse um ministério de sucesso, para que eu cumprisse o propósito divino, para que pessoas pudessem ser abençoadas. Ele diz, da mesma forma, eu estou enviando vocês. Querido, o ministério de Jesus foi marcado pelo sobrenatural. Atos 10:38 fala acerca de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, a Bíblia diz, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aqui nós temos uma chave importante, porque eu acredito, querido, que a ignorância de algumas verdades, elas têm nos roubado o melhor de Deus. Eu e você, querido, deveríamos nos sentir desafiados pelo ministério de Jesus. Jesus não é a nossa referência apenas no sentido de que tenhamos a mente de Cristo, o caráter de Cristo, como padrão de santidade, de vida cristã, de integridade. Mas Jesus é o nosso modelo de ministério. A maneira como ele tocou e serviu as pessoas deve ser a referência para cada um de nós. Eu queria que pelo menos os pastores fossem dando um amém para me ajudando. Não sei se está todo mundo pensando demais, mas eu preciso sentir que vocês estão um pouquinho aleluiados.
Eu acredito, querido, que a maneira como temos olhado para o ministério de Jesus, ela não tem nos inspirado. Porque a maioria de nós olha para Jesus como se tudo que ele fez, relatado nos evangelhos, ele tivesse feito na condição e na qualidade de Deus. E nós precisamos entender que a Bíblia enfatiza que o que Jesus fez nessa terra, ele não fez como Deus. O seu ministério, cada obra, cada milagre que ele operou e realizou, ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. É evidente que ele foi batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi ungido com o poder do Espírito Santo. Em João 14, 2, Jesus diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço e até mesmo outras maiores. Se ele tivesse feito o que ele fez como Deus, como é que nós íamos fazer o mesmo? Que dizer as coisas maiores? A Bíblia não diz que ele fez o que fez porque era Deus. Atos 10, 38 diz: porque Deus era com ele. Filipenses 2, isso é parte, de um fundamento doutrinário importante. A Bíblia diz que ele, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Outra versão diz: não teve o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar-se e prender. A Bíblia diz: mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma humana. Essa palavra esvaziou é traduzida de uma palavra grega que é nós, e nós usamos isso dentro da teologia para falar a respeito do esvaziamento de Jesus. Ele, como Deus, em essência, identidade, nunca deixou isso de lado, não comprometeu isso, mas ele não lançou mão dos atributos de Deus enquanto caminhava na terra, como, por exemplo, onipresença. É a capacidade que só Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus estava limitado ao corpo. Ele ia a um lugar de cada vez, a uma cidade de cada vez. Ele não usou a onipresença. Ele também não usou onisciência, capacidade que só Deus tem de conhecer todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento diante de Deus e dos homens. De vez em quando você vai ver Jesus fazendo algumas perguntas. Ele pergunta em Marcos 9 para o pai daquele menino endemoniado: há quanto tempo sucede isso? Se ele estivesse movendo a onisciência, é de convir que ele não precisava fazer pergunta nenhuma. Ele também não usou a onipresença. A Bíblia diz que a onipotência, que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. Querido, esse entendimento é importante, é libertador. Por quê? Se nós entendemos que Jesus fez o que fez como homem, e que ele declarou: vocês podem fazer o que eu fiz e até mais do que eu fiz, isso tem que provocar a mim e a você a querer romper com qualquer nível de mediocridade, de uma vida espiritual ministerial mais pobre, e dizer: eu quero entrar no lugar do sobrenatural de Deus. Você pode dizer amém? Eu não estou dizendo, querido, que você vai todo dia, 24 horas, ficar tão aleluiado que vai ter quase asa nas costas. Não é isso, querido. Nós precisamos reconhecer que Deus vai nos usar com a nossa humanidade e limitação. A Bíblia diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Agora você vê o homem orando, Deus fechando o céu por 3 anos e meio, ele ora de novo, Deus abre, desce fogo do céu, os dons estão em operação. A gente vai olhando o ministério dos profetas e eles se moviam, querido, de uma forma especial no sobrenatural. E a Bíblia está dizendo que era como eu e você. Em outras palavras, se ele podia e conseguia, eu e você podemos e conseguimos também. Você pode dizer amém? Nós temos que crer, querido. A Bíblia fala de um tesouro que foi colocado em vaso de barro. Eu não estou dizendo que Deus vai usar alguém comprometido com o pecado. Não é isso que eu estou afirmando. Mas, querido, Deus vai usar a mim e a você com as nossas limitações. O tesouro foi colocado num vaso de barro. E se Deus fosse esperar eu e você chegar à perfeição para nos usar, talvez ele conseguiria muito pouca coisa nessa terra, ou quase nada. Mas a beleza é entender que, ainda que com toda a nossa limitação, nós podemos ser instrumentos do sobrenatural de Deus. Então Paulo está dizendo: irmãos, vocês não podem ser ignorantes. Ele diz no versículo 2, aqui de 1 Coríntios 12, vocês sabem que quando eram pagãos, outra versão de gentios, está falando do período antes da conversão, ele diz: de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. A gente tem que entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: antes de você se converter, você servia aos falsos deuses, que não eram deuses verdadeiros. Paulo chama esses ídolos de ídolos mudos. O livro de Salmo, no Salmo 115, quando fala dos ídolos, diz: tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, tem mãos e não andam, e não apalpam, pés e não andam. Agora, com todas essas características, Paulo pegou uma só e diz: o ídolo é mudo. O que ele está dizendo? Os falsos deuses que você serviu antes de conhecer o Deus vivo e verdadeiro não falavam na sua vida. E o destaque que ele quer dar ao usar essa ilustração é que nós servimos a um Deus que fala. Você pode dizer amém?
Deus fala não apenas, querido, por meio da sua palavra escrita, é a forma principal, básica, através da qual julgamos todas as outras, é a única para a qual nós podemos olhar e dizer essa é a palavra infalível de Deus. Mas Deus também fala de forma personalizada. A Bíblia está recheada de histórias de pessoas que tiveram sonhos, que tiveram visões, pessoas para quem anjos apareceram, profecias. Aliás, a definição de profetizar é falar por outro. Deus nem sempre, querido, faz questão de falar diretamente. Muitas vezes ele quer falar por outro. E nesse processo ele quer usar a minha e a sua vida para que a voz dele alcance o coração de outras pessoas. Então no versículo 3 ele começa dizendo assim: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus. Isso é profetizar, falar pelo Espírito de Deus. Um dos dons do Espírito Santo é chamado da Bíblia profecia, que é a definição de falar por outro. E eu e você temos o privilégio de poder ser boca de Deus, instrumento de Deus na vida de outros. Mas quando nós começamos a falar dos dons espirituais, para alguns a coisa é mística demais. De vez em quando a gente diz, Deus me falou. E as pessoas, eu fico imaginando o que cada um pensa quando ouve essa frase. Porque eu lembro que eu pensava, quando eu ouvia os pastores dizendo, Deus me disse. Né? Eu ficava imaginando uma voz audível e esse camarada, aquele tipo de gente, né? Que o tempo todo está ouvindo vozes. Mas há uma maneira muito simples pela qual o Espírito Santo age. E é sobre isso que eu quero começar falando essa noite. E se eu e você entendemos, querido, eu acredito que nós vamos estar numa disposição de coração muito maior de buscar. Quando entendemos isso, está ao meu alcance, está à minha disposição. Quando eu olho para Jesus e vejo o ministério que ele teve, a maneira como ele se movia nos dons, os milagres que ele operava, as revelações que ele tinha. Quando Natanael se aproxima dele, Jesus olha para ele e diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Tem gente, querido, complicada, que até para você elogiar é difícil. O cara olha para Jesus e diz, de onde me conhece? Tipo assim, quem você pensa que é para me elogiar? Jesus olha para ele e diz, antes que Filipe te chamasse debaixo da figueira, eu te vi lá. Quando você estava sentado debaixo da figueira, ele leva um susto. Eu vejo que o senhor é profeta. Querido, você olha para todas essas manifestações na vida de Jesus, e você precisa entender, elas estão à minha e à sua disposição. Você pode dizer amém? Eu fiquei muito impactado ano passado, eu tive o privilégio de ter um almoço com um evangelista bom. Eu ouvi 1h30 de conversa, acho que ele dizer pelo menos umas 3 vezes. Que Deus tem me usado assim, porque o que ele tem experimentado é algo histórico. Né? É algo impressionante. Ele, pelo menos umas 3 vezes, ele falou para a gente na mesa, se Deus tem me usado assim, pode usar vocês 10 vezes mais. Eu gosto quando você está perto de um homem de Deus, porque não faz questão nenhuma de passar imagem. Eu alcancei um nível que você não alcança. Nem Jesus fez isso. Ele disse, vocês podem fazer o que eu fiz e até mais. Eu não sei você, querido, mas eu fico aleluiado, empolgado, né, com a possibilidade de viver um ministério com as marcas do sobrenatural. E eu não estou falando, querido, dos cultos da igreja. Né? Nós damos muita ênfase, muito pouca ênfase pública da operação dos dons. Raramente damos uma palavra para alguém em público. A maior parte do tempo fazemos isso de forma pessoal, de forma discreta, porque o propósito dos dons, querido, não é promover você. O propósito dos dons é exaltar Jesus. Você pode dizer amém? Esse é o propósito, porque você olha aqui o versículo 3, ele diz assim, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, ou Jesus seja amaldiçoado. Ele diz, se o cara está falando pelo Espírito de Deus, não vai jogar contra o patrimônio, não vai falar mal de Jesus. Porque a igreja de Corinto estava tendo problemas com a operação dos dons. E Paulo vai trazer algumas correções. Ele diz, por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então ele diz, é lógico que nós temos que definir quais são as margens que evitem os exageros. Mas ele diz aqui, sem ir ao extremo de falar contra Jesus, e sabendo que o inimigo não pode levar alguém a exaltar o senhorio de Jesus, porque isso é obra do Espírito Santo, ele diz aqui entre essas margens, vamos tratar do assunto. Paulo começa a corrigir esses irmãos. Ele diz, olha, se for falar em línguas, que haja quem interprete. Se não houver intérprete, então não fale em línguas em voz alta para toda a assembleia que está ali reunida. Ele diz, nós não vamos proibir o falar em línguas, mas se não tem intérprete, fala consigo e com Deus. É você e ele, né, de uma forma pessoal, de uma forma discreta. Ele diz, se forem profetizar, capítulo 14 tem essas instruções. Ele diz, que sejam 2, no máximo 3. Ele diz, e o resto dos profetas, julguem o que eles estão falando. O que não significa, querido, que porque alguém falou que Deus está dizendo, isso seja necessariamente Deus. Agora, se não podemos aceitar de forma aberta e restrita qualquer profecia,
Por outro lado, em 1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia diz, não despreze as profecias. Eu digo que normalmente é melhor você não jogar nada fora. Deixa numa prateleira, num canto, e espera um pouco, se aquilo vai fazer algum sentido ou não. Mas algo que nós vamos ensinar na terça-feira, querido, não deixe nenhuma profecia dirigir sua vida ou suas decisões, nem se for eu profetizando para você. Amém? A parte do amém foi tão pouco, eu estou quase achando que vocês vão aceitar mesmo se for eu. Então, nós olhamos aqui, querido, para o que a palavra de Deus está dizendo, e algumas coisas que nós precisamos entender. No versículo 4, ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui, do versículo 4 ao 6, nós vemos uma interação da Trindade. A Bíblia fala sobre algo que o Espírito Santo opera, os dons. Versículo 5, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Os ministérios, diferente dos dons, a palavra traduzida aqui, dons, é a palavra carisma, né? E eu gosto também da expressão do versículo 7 que fala da manifestação do Espírito Santo. Os dons, eles são atribuídos ao Espírito Santo. Mas a Bíblia diz os ministérios podem ser diferentes, mas o Senhor é o mesmo. A expressão Senhor em todo o Velho Testamento é uma referência ao Pai. Mas no Novo Testamento é sempre uma referência clara e direta à pessoa do Senhor Jesus. Em Efésios 4,11, falando de Jesus, a Bíblia diz, subindo ao alto, levou ele cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E a Bíblia começa a falar de dons ministeriais, são diferentes dos dons do Espírito. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. São 5 dons ministeriais que acreditamos, né, foram dados à igreja e permanecem ainda em atuação na igreja. No versículo 6, ele diz há diferentes formas de atuação. Outra versão diz realizações ou operações. Ele diz, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Tudo que não for os 9 dons do Espírito Santo, que é atribuído ao Espírito Santo, tudo que não for os 5 dons ministeriais, que é atribuído a Jesus, são operações atribuídas a Deus, o Pai. Aqui nós vemos uma interação da Trindade agindo na igreja. Hoje alguém falou, pastor, quais são essas operações, realizações? Eu falei, o que não foram os 9 dons do Espírito, que Paulo alistou, nem os 5 ministérios. Você pode colocar na lista das operações. Em Romanos, Paulo fala sobre socorros. Em 1 Coríntios 12, ele fala de socorros e governos. Em Romanos 12, ele fala do que exorta, do que contribui. Então, nós temos algumas listas. Por que eu estou separando isso, querido? Eu já vi listas em livros sobre dons espirituais, 27 dons. E eles misturam dom ministerial com dom do Espírito Santo, com outras coisas que eles acham que são dons. E nós queremos nesses dias falar só das 9 manifestações do Espírito Santo, porque eu creio que todo crente deveria ter na sua caminhada cristã pelo menos uma dessas manifestações presentes na sua vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 ainda, a partir do versículo 12, que nós somos coletivamente um só corpo, mas individualmente somos os membros do corpo. A Bíblia fala que o olho, o ouvido, a mão, a boca, o pé são igualmente importantes. Um não pode dispensar o outro, porque na verdade nós precisamos da soma e da interação de todos eles. Assim também Deus vai nos usar de formas diferentes. Nós não vamos funcionar nos mesmos dons, da mesma forma, da mesma maneira, mas através daquilo que Deus vai fazer, por meio de cada um de nós, o corpo se completa. E nós precisamos entender que nenhum de nós foi chamado para ser uma verruga no corpo de Cristo, ou um apêndice que se tirar não faz falta. Você precisa entender qual é o seu lugar. Talvez você não seja olho, talvez seja boca, talvez você não seja boca, você seja mão, seja pé, usando a analogia, né, de Paulo aqui. O importante, querido, é que você tenha utilidade para o corpo de Cristo. É por isso que nós batemos tanto na importância das reuniões nas casas. Porque nós acreditamos é impossível, nas reuniões que temos no domingo, podemos ter esse espaço para que os dons espirituais sejam exercidos. E eu acredito que temos reuniões onde isso tem que acontecer. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz, quando vos reunis, um tem salmo, está falando de quem canta, com certeza, não sou eu nem o pastor Marciano, né? Ele diz, ou tem doutrina, essa parte de ensino, essa eu já me candidato. Ele diz, um tem língua, outro tem interpretação, ele diz, um tem revelação. Então nós precisamos ter um ambiente, querido, onde nós possamos interagir e contribuir, ministrando a vida uns dos outros. Eu gosto muito da expressão uns aos outros, que aparece bastante na Bíblia. Porque Deus quer se mover dentro dessa dinâmica. Você pode dizer amém? No versículo 7, ele diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. O propósito dos dons, que ele não é você mesmo.
Deus não quer te usar em prol de você mesmo. Você não deveria botar a mão na sua cabeça e assim diz o Senhor para mim mesmo. Aleluia. Né? Mas você deve ser bênção na vida de outras pessoas. Agora, eu quero mexer a maior parte do nosso tempo aqui no versículo 1. Quando ele diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Durante muito tempo, a minha definição dessa ignorância que Paulo estava falando, ela estava baseada na minha própria ignorância. Eu nasci e cresci no lar cristão, graças a Deus, mas durante muito tempo, na minha infância, eu estive com meus pais numa estrutura de igreja. Eram igrejas e até denominações diferentes, mas a gente estava no que chamamos de igrejas tradicionais, conservadoras, onde não se falava praticamente nada do Espírito Santo. Eu raramente ouvi alguém falar do Espírito Santo. Eu me lembro que quando iam batizar as pessoas, a gente ouvia do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tem um tal do Espírito Santo e a gente não sabia o que era. Irmãos, durante muito tempo eu não entendi que o Espírito Santo era Deus. Eu não entendia que ele era uma pessoa. Que a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão, relacionamento com ele. Para mim o Espírito Santo era uma coisa, uma energia, uma força. E essa ignorância que ela me mantinha num lugar que eu nem sabia que tinha dons. Algumas vezes, à medida que fui crescendo e meus pais começaram a se envolver com os que nós chamávamos de os carismáticos ou os pentecostais, que criam nas manifestações do Espírito, eu tive o privilégio e a oportunidade de ver alguns desses dons em operação. Mas não fazia ideia que dom era, né? Se aquilo tinha um nome, se não tinha um nome, se tinha uma forma de funcionar específica, se não tinha. Somente aos 15 anos de idade, quando eu fui batizado no Espírito Santo, é que eu comecei a descobrir um pouco das coisas do Espírito. E eu sempre digo, eu lamento que tenha demorado. Porque para quem nasceu no lar cristão, que entreguei minha vida para Jesus antes de completar meus 3 anos de idade. Com 7 anos de idade eu fui batizado nas águas. Com 8 Deus já tinha me chamado para o ministério. Eu queria ter descoberto essas verdades bem antes. Com 15 anos de idade, dentro desse contexto, acredito, demorou. Se você se converteu com mais idade do que isso, você não vai achar. Com 15 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo. E a partir de então, a minha vida mudou de forma significativa. Eu já conhecia a palavra, eu já tinha feito minha decisão de fé por Jesus, eu sabia que eu estava salvo, mas eu nunca havia tocado uma dimensão de relacionamento com Deus, como a que eu passei a experimentar depois de ser cheio do Espírito Santo. Não foi só o fogo de Deus que me levou a viver uma vida de santidade, de consagração a Ele, de pregar o Evangelho, mas a maneira como isso afetou minha vida em todas as áreas. Minha vida de oração foi incendiada. Minha leitura da palavra, ela foi mudada. Irmãos, eu achava a Bíblia um dos livros mais chatos para se ler no mundo. Meu pai obrigava a gente a ler. Eu me lembro de uma ocasião que eu peguei lá, Mateus 1, fulano, gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que, irmãos, como diz, acho que foi o pastor Show no testemunho dele, ele também começou por Mateus 1, ele diz, é melhor ler uma lista telefônica. Pelo menos os nomes são mais atuais, do que aqueles do tempo da Bíblia. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu gastava horas comendo a Bíblia. Eu comecei a entender essas coisas. Então, a vida no Espírito foi revolucionária. Embora houve um momento, até chegar a essa experiência, de muita frustração. Porque as pessoas me diziam, você precisa do batismo do Espírito Santo. Eles nem explicavam o que era isso. E como é que eu consigo isso? Tem que buscar. Ninguém explicava o que era buscar. Irmãos, tinha momentos que eu ficava horas e horas dizendo, Deus, por favor, por favor. Enquanto ele não fazia, eu ficava insistindo. Eu me lembro de pelo menos uns 6 meses nessa busca, todo dia, todo culto, toda reunião, o negócio não acontecia. E eu digo assim que frustrante não era não receber. Era quando o da frente recebia, o de trás, o da direita, o da esquerda, e a sensação, só eu sobrei. Eu tinha vontade de dizer para Deus, qual é que é? Está de marcação comigo? Mas eu perseverei. Porque o que as pessoas me diziam é, você tem que perseverar. E quando eu recebi, irmão, veio com juros, correção monetária, tudo tinha direito. Eu passei 3 dias e 3 noites, quando eu fui batizado do Espírito Santo, falando em línguas quase sem parar. Os amigos, os adolescentes sentavam em volta só para ficar me vendo. Era tanta variedade de línguas, eles diziam, nós queremos ouvir isso. Algumas vezes eles riam. E eu imagino que para todos estarem rindo devia ser engraçado mesmo alguma coisa. Mas a partir de então, eu comecei a perceber na carne, na pele, o nível de ignorância que eu tinha. Ninguém me disse para que servia esse tal do falar em línguas. Então eu voltei daquele retiro de carnaval. Eu lembro até hoje o dia que eu fui batizado do Espírito Santo, dia 13 de fevereiro de 1998. Quando eu voltei empolgado com essa experiência do falar em línguas,
eu não fazia ideia do que era e para que servia. Então eu juntava com os adolescentes da igreja, a gente tinha uma turma de oração, e a gente ficava falando em línguas um com o outro, fingindo que era gringo. Então um falava aqui, o outro falava, ninguém entendia nada, né? Mas até que um dia eu estou lendo lá, 1 Coríntios 14, diz: o que fala em línguas não fala a homem, senão a Deus. Ei, galera, sujou, esse negócio é para falar com Deus, não é para falar entre a gente, não. Então, aos poucos a gente começou a entender o que é, para que serve. Mas logo depois dessa fase de estar buscando a Deus, eu me lembro do dia em que eu recebi a primeira palavra profética. Eu entrei numa igreja pela primeira vez, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, sabia nada da minha vida. No meio do culto, durante a adoração, um dos pastores da casa foi até o lugar onde eu estava sentado e disse: ei, Deus mandou te entregar uma palavra. Para mim, cresci num lar, né, cristão, mas numa igreja tradicional, entregar uma palavra, achei que ele me leu um versículo da Bíblia. O camarada lascou uma profecia em cima de mim daquelas. Como diz Paulo aos Coríntios, ele desvendou os segredos do meu coração. Ele falou de coisas que não só eu estava passando e vivendo, mas que o meu pai estava enfrentando e passando no ministério. Foi algo assim que realmente me marcou, me impressionou. E não só porque ele falava de coisas que não sabia, mas a maneira como o Senhor me envolveu, como me tocou. Eu sabia que, de fato, Deus estava falando por outro. Que aquele homem estava falando pelo Espírito de Deus. Eu fui muito impactado por aquilo. Eu fui para casa, eu brinco, fui nem andando, né, até o ponto de ônibus, acho que eu fui flutuando. E como desamoçado, eu me achei. Irmãos, eu estava pensando: Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo, falou comigo. Cara, ele me conhece. Foi quando eu descobri um Deus, e para mim deixou de ser o Deus que tratava com a humanidade por atacado. E eu entendi que era um Deus que trata conosco de forma pessoal. Jesus disse: ele sabe até os fios de cabelo que você tem na sua cabeça. Tá certo que para alguns a conta ficou bem mais fácil para ele. Mas é um Deus, querido, que sabe coisas da nossa vida que nem nós sabemos. Você sabe quantos fios de cabelo tem aí? Não. Ele sabe coisas a nosso respeito que nem nós sabemos. E foi nesse momento que eu comecei a descobrir esse Deus que me enxergava, não apenas a massa humana, mas a individualidade de cada um de nós. Isso que foi extraordinário para minha revelação, o meu relacionamento com Deus. Isso mudou completamente a minha relação com Deus. Então eu comecei, assim, na minha inocência, na minha ignorância, nos meus 15 anos de idade, matutar sozinho. E eu pensava comigo mesmo, dizia: Deus, se cada crente na terra tivesse uma experiência como eu tive, de ter uma palavra profética, de descobrir esse Deus pessoal, eles nunca mais iam ser o mesmo. Em vez de ter essa crentalhada na minha boca que não te leva a sério, eles iam te descobrir de verdade. E eu achei, aos 15 anos de idade, que eu tinha descoberto o que a igreja de Jesus precisava na terra. Mal sabia eu que tinha lugar que estava sobrando profecia. Mal sabia eu que tinha lugar que lá a confusão estava acontecendo por causa das profecias, não pela falta dela. Mas eu fiquei tentando imaginar por que não tem mais gente profetizando. Porque o ambiente onde eu cresci, a gente não via isso. Eu comecei a me questionar e eu deduzi, falei: deve estar faltando profeta. Falei: Deus, se isso é tão importante, o Senhor precisa restaurar isso na terra, o Senhor deve estar precisando de candidato. Eu estou aqui. Eu me ofereci, irmãos. Antes de me chamar, eu já me ofereci. E eu comecei a alimentar isso no meu coração. Eu falei: eu quero que Deus me use da forma como usou aquele pastor na minha vida. E eu criei coragem. Com o tempo eu comecei a trabalhar na equipe de evangelismo desse pastor que me deu a palavra profética. Ele tinha uma equipe de evangelismo nas ruas. E eu comecei a trabalhar com aquele pessoal. E durante o tempo que a gente tinha de preparação antes de sair para as ruas evangelizar, a gente gastava tempo orando, adorando a Deus, sendo ministrado na palavra. E eu ficava assim impressionado com a maneira como Deus usava aquele camarada para fluir nos dons do Espírito. Era a palavra profética, era a revelação, era línguas, interpretação. E depois de ter visto tanta coisa acontecer ali na minha frente, chegou um momento em que eu realmente passei a ter no meu coração a convicção: Deus usa esse camarada. Não só usou ele na minha vida, mas Deus tem usado ele na vida de todo esse pessoal que está caminhando junto dentro desse ministério. E um dia eu criei coragem, fui até ele e falei: amigão, o negócio é o seguinte, eu queria que você me ensinasse as manhas desse negócio de profetizar. Era a minha linguagem, talvez a gíria da época, né? Ensinar as manhas. Ele começou a rir, ele falou: Luciano, a coisa não é desse jeito. Eu falei: cara, me dá o caminho das pedras, eu quero saber como, eu quero que Deus me use também.
Quando eu falei isso para ele falou, olha, só de você ter o desejo de ser usado por Deus. Porque em 1 Coríntios 14, 12, Paulo diz assim, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Tudo começa, querido, quando nós falamos aqui sobre sonhos, com desejo. Deus quer nos provocar, Ele quer criar em nós uma resposta. Deus não vai derramar algo sobre a sua vida que você não quer. Em Isaías 43, ele diz, derramarei água sobre o sedento. Deus vai dar água para quem quer a água, para quem valoriza a água, para quem não vai desperdiçar água, para quem quer usar aquilo. Você pode dizer amém? Não existe na mentalidade de Deus a ideia de desperdício. Mesmo depois de multiplicar pães e peixes sem ter custado nada, Jesus disse, recolhe aquilo que sobrou para que nada se perca. E eu comecei a acalentar esse desejo. Quando eu falei para ele, ele falou, Santo, só de estar desejando. Ele falou, eu acredito que Deus já está te provocando para isso. Ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Então ele falou, você quer profetizar? É bem provável que Deus esteja trabalhando isso em você. Mas quando eu perguntei para ele, né, qual eram as manhas do negócio, eu queria entender como funcionava. Eu perguntei para ele, como que é a voz de Deus? Porque eu tive uma experiência, acho que eu tinha 12, 13 anos de idade, não devia ter mais de 13, acho que eram uns 12. Eu tive uma experiência de ter ouvido uma vez uma voz audível falar comigo. Eu estava numa partida de futebol, aqueles campeonatos de bairro, uma rua contra a outra. Esse que o jogo de camisa era todo mundo com a camisa do mesmo político ou do mesmo supermercado. Né? Os mais riquinhos conseguiam ter um que chute, o resto não jogava descalço. E acredite, já fui magro um dia e já bati bem uma bolinha, a ponto de querer chegar a me passar pela cabeça, sonhar em levar o negócio a sério. Tinha sido escalado para jogar no time da rua. Era um irmão, que riqueza de pobre é filho. Né? Para jogar no time da rua. Era uma peneira que você não faz ideia para passar e entrar. Né? O que sobrava era amigo naqueles bairros. E estava feliz, né? Consegui ali a minha chance. Durante um momento decisivo do jogo, recebo um lançamento, estou eu na cara do gol. Pensa num lançamento daqueles açucarados. Sobrou eu o goleiro, driblei o goleiro, era só empurrar para dentro. Não era o meu momento de glória. Mas eu estava com um problema no joelho que vinha se repetindo. E no momento que eu fui só tocar a bolinha para dentro, meu joelho esquerdo falhou. E eu levei-lhe um tombo. Né? Era um campo de terra, não tinha mais nem grama. E eu assisti aquela bola rolando para o lado de fora. Sem sequer ter entrado para dentro, né? Sem ter ido para a rede. Eu tomei uma vaia até do meu time mesmo, todo mundo. E eu fiquei muito revoltado com aquilo. E como todo crente, quando alguma coisa não dá certo, a culpa é de Deus. Às vezes nós botamos a culpa no diabo também, né? Mas eu fiquei revoltado até com Deus. Eu falei para Deus, a hora que eu saí e fui embora, eu estava triste com aquilo. Eu falei, os maconheiros estão tudo botando bola na rede. Eu sou um dos poucos aqui que te teme, que te respeita. E eu tenho que passar pagar um mico desse. Eu estava reclamando com Deus. Eu falei, pô, por que o Senhor não me abençoou? Por que eu não fiz o gol? Né? E eu estava ali resmungando. Eu ouvi uma voz. A voz dizia assim, eu toquei o seu joelho, como eu toquei a coxa de Jacó. Ele disse, porque eu não te chamei para futebol, mas para fazer a minha obra. Aí eu fiquei assustado. Tá bom, não jogo mais. Mas foi uma experiência que nunca mais se repetiu. Então eu imaginava quando alguém dizia, Deus falou, eu sabia que Deus fala. Mas eu imaginava que o cara estava ouvindo uma voz. Então eu cheguei para esse pastor e falei, como é que Deus fala? Você ouve sempre uma voz, é voz de homem, voz de mulher, como que é isso? E eu falei, é sempre a mesma voz? Tipo quando você, né, um amigo te liga, você atende, você já reconhece a voz. Eu falei, se não é aquela mesma voz, é engano, né? Como é que é isso? E ele só ria enquanto eu falava, ele dizia, Luciano, eu não ouço Deus falar com voz audível no meu ouvido. Foi 2 ou 3 vezes na minha vida aconteceu isso. Eu falei, mas se você não ouve com o ouvido, você ouve como? Eu falei, não, normalmente Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido do lado de dentro? Ele falou, não, Luciano, Deus fala comigo por meio de uma impressão. Né? Minha vontade de dizer para ele, impressão é coisa de gráfico. Eu não conseguia entender o que ele estava falando. Ele falou, Luciano, pensa um pouquinho no conceito de um pensamento, de um sentimento. É algo que está dentro de você. Mas não é uma visão, não é uma voz. Mas é uma espécie de linguagem dentro de você, não é? Eu falei, então você está dizendo que é parecido com pensamento ou sentimento? Ele falou, basicamente. Aí, irmão, foi a hora que eu me frustrei. Porque o camarada estava chutando todos os castelinhos que eu fantasiei, né, de areia, que eu construí. Porque a gente mistifica demais, querido. Algo que é simples. Essa é a chave que nós temos perdido. E eu falei, poxa, se é tão parecido com o pensamento ou sentimento, o que não garante que é você pensando ou sentindo em vez de Deus falando?
Ele falou para mim, a palavra que eu te dei era eu pensando, sentindo. Eu falei, não, aquela foi boa, ela se arrebentou, meu amigo. E ele falou, Luciano, há um momento em que você começa a distinguir com facilidade. Mas ele disse, deixa eu tentar te ajudar a entender como é o processo. Porque se você entender isso, já vai te ajudar muito. Ele me perguntou assim, você tem certeza da sua salvação? Falei, tenho. Ele foi bem dramático. Ou se você saísse da igreja agora, uma jamanta, uma carreta te atropelasse, você tem certeza que você ia para o céu? Eu falei, na hora. Ele falou, como é que você sabe que você ia? Pois Jesus te apareceu para dizer, meu filho, te garanti lá, eu com meu próprio sangue, está aqui, ó, a cópia do livro da vida, você pode dar uma olhada. Eu falei, não aconteceu isso. Falei, talvez não Jesus, mas quem sabe um anjo te apareceu. Mencionou para você o número do protocolo, do seu nome lá, olha, apresenta isso, hora de entrada. Falei, não. Ele falou, então tá, você não viu ninguém, mas talvez você ouviu uma voz. Falei, também não. Ele falou, Luciano, que garantia você tem que está salvo? Como é que você sabe? E a resposta que eu dei para ele, eu dou até hoje. Falei, eu sei, porque sei. Deveria ter aumentado e ter dito, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei. Agora, o interessante, querido, é que eu não sabia explicar a fonte da minha sabeção ou do meu sabimento. Eu sabia que eu sabia, mas eu não sabia como é que eu sabia. E ele falou, como é que você sabe? De onde vem essa certeza? Eu falei, sei lá. Eu sei que eu sei. Ele falou, eu vou te mostrar de onde vem. Ele abriu a Bíblia em Romanos 8,16. E diz assim, o Espírito, falando do Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, e nós somos filhos de Deus. Ele diz, há um testemunho, há um testificar, há uma convicção que o Espírito Santo coloca dentro de você. Eu falei, uau! Sabia que isso vinha de algum lugar. Descobri a fonte da minha sapiência. Só para mostrar que eu sabia a palavra certa, tá, irmãos? Naquele momento ele falou para mim, Luciano, se num assunto tão importante como esse, sua certeza de salvação, Deus está falando com você não por meio de uma voz, não por meio de uma visão, mas por meio de um testemunho interior. E diz o que te faz achar que em outras áreas da vida cristã, ele não possa falar da mesma forma. Eu falei, Irmãos, eu comecei a descobrir algumas coisas na Bíblia depois dessa conversa, mas a conversa me deu uma direção. Provérbios 20, 27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual o ilumina. Eu gosto de parar para olhar para isso. Romanos 8,16 está dizendo, o espírito testifica com o nosso espírito. É um lugar onde Deus fala. Agora, a maioria de nós, querido, até se converter, a gente sabia que tinha o corpo, sabia que tinha a mente e os sentimentos, está ligado à alma, mas a maioria de nós nunca viveu na consciência do nível do nosso próprio espírito. É por isso que a gente precisa tanto, querido, se envolver com a palavra e de uma vida de oração. O livro de Hebreus diz que a palavra penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Existe um lugar que você vai alcançando em maturidade espiritual, onde você consegue separar o que é o seu sentimento e o que é o seu pensamento, o que é o espírito, o lugar onde Deus fala. Mas ele falou para mim, Luciano, não acho que você vai começar no dom de uma hora para outra, já bombando a 1000 por hora. Ele diz em 1 Coríntios 14, 12, a Bíblia diz, visto que desejais dons espirituais, procure progredir neles, crescer neles. Ninguém começa funcionando, querido, na plenitude de um dom. Nós vamos aprendendo a lidar com aquilo. Por quê? O dom não é uma manifestação unilateral do Espírito Santo. Tem gente que fica achando que na hora de fluir no dom, o Espírito Santo pegou ele. Irmão, a Bíblia diz, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você está no controle. Momento nenhum que o Espírito Santo está te usando, você perdeu o controle. Aliás, nós precisamos entender que isso é uma parceria. 1 Coríntios 13, 9 diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. O profetizar em parte é uma inspiração que Deus traz, de que flui no nível do nosso conhecimento. Nós podemos falar de assuntos que não sabemos, mas vamos falar sempre numa linguagem que nós conhecemos. Uma vez eu vi um camarada profetizando para o outro, parecia uma aula de biologia. Ele estava falando de alguém que tinha um ministério de aconselhamento, ele não sabia, eu sabia quem era a pessoa. Passava horas e horas todos os dias atendendo os outros, e ele estava muito cansado, sobrecarregado com aquilo, e nós estávamos orando, e essa pessoa que não conhecia veio ministrar sobre esse outro pastor, amigo meu. E eu achei impressionante, porque o camarada não sabia nada. Ele disse assim, olha, assim como o rim no corpo é responsável por limpar e filtrar o líquido todo do corpo, mas ele também precisa de muita água passando ali para limpá-lo, porque senão ele tem uma sobrecarga. Ele diz assim, tem sido você no ministério. Você passa horas e horas ouvindo todo tipo de coisa de todo mundo, mas se você não permitir que as águas do Espírito limpem você, você não vai suportar essa carga,
Mas para explicar isso, irmão, ele deu uma aula de biologia sobre o rim. Eu fiquei olhando aquilo e falei, uau, eu nunca ia dar uma profecia dessa, porque faz muito tempo que eu fugi da escola. Agora, eu brinco, por outro lado, eu já tive visões que nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo João nunca tiveram. Uma vez fui orar com uma pessoa, e eu vi essa pessoa, tive uma visão, acho que foi um vislumbre, foi muito rápido, mas aquilo veio claro no meu espírito. Essa pessoa andando numa esteira de academia. É lógico que na hora você fica sem saber o que fazer. Eu falei, Jesus, não pode ser literal isso. Que autoridade teria eu com esse corpinho de mandar alguém para a academia? Eu estou ali tentando entender o que eu vi. Enquanto eu estou orando, o Espírito Santo falou comigo, só conta a ilustração, a pessoa vai entender. Eu falei, não, Deus, para eu contar eu tenho que ter coragem. Para eu ter coragem, eu tenho que entender um pouco. E nesse momento, o Senhor falou comigo, isso é uma oração que ela tem feito. Ela tem me dito várias vezes, Senhor, ministerialmente, eu me sinto como numa dessas esteiras de academia. Eu ando, não chego a lugar nenhum. Deus disse, essa é a oração que ela faz. Se você falar isso, ela vai reconhecer que eu estou te usando. Não é? Quando eu falei dito e feito, a pessoa desandou a chorar, porque era a oração que ela estava fazendo. Agora, por que eu digo que Paulo, Pedro, nem João, nenhum dos apóstolos teve essa visão? Não tinha esteira de academia na época deles. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Deus não ia mostrar esteira de academia para eles. Na época da Bíblia, os caras via guerreiro com espada. Hoje, meu irmão, Deus pode te dar uma visão de um camarada de coturno, fardo e um R15 na mão. Então, nós precisamos entender isso, querido. Por exemplo, Paulo escreve, 1 Timóteo 4,14. Se você quiser, as anotações, vai pegando aí, querido, que o tempo está curto. 1 Timóteo 4,14, ele diz, não seja negligente para com o dom que há em ti. Significa o quê? Que o dom não vai funcionar sem a minha participação. Paulo está dizendo, você está sendo negligente. Você não pode ser. Faz sua parte. Se por um lado eu não posso fazer as coisas sem o Espírito Santo, por outro lado o Espírito Santo não pode fazer sem que eu coopere. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo diz assim, reaviva o dom que é em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. A palavra traduzida dom nas duas cartas de Paulo a Timóteo é a mesma palavra, carisma, da qual nós estamos falando aqui agora. Paulo está dizendo, a palavra reaviva, outra versão diz desperta, é a mesma usada para falar de uma brasa, foi tirado o fogo e alguém assopra, é reacender. Então ele está dizendo, reacende o dom, significa que o dom não vai estar aceso, querido, só por causa de Deus. Eu tenho que interagir com o Espírito Santo. Por que eu estou te dizendo isso, querido? Entender essa simplicidade, essa participação é importante. Então aquele pastor começou a dizer, Luciano, por que você precisa entender como Deus fala? Se você quer ser um instrumento de Deus, usado por Deus, você tem que entender essa simplicidade. E aí ele começou a me dizer como aconteceria. Ele falou, olha, eu vou te dizer como provavelmente vai começar suas experiências com a profecia. Ele falou, provavelmente nesses momentos que a gente tira para orar e adorar a Deus, é um momento que você fica muito sensível, suscetível ao Espírito Santo. Ou de repente você vai olhar para alguém e você vai ter uma impressão de que Deus quer falar alguma coisa que você não sabe bem. Eu apelidei isso com o tempo de uma suspeita profética. Você não tem nenhuma convicção, mas você começa a ter uma suspeita profética. Ao longo do tempo eu fui aumentando essa frase de, você não sabe exatamente o que é, e eu deixei ela o mais subjetivo e abstrato possível. Eu, quando ensino hoje as pessoas, eu digo que você vai, talvez, em algum momento olhar para alguém, e você vai ter uma sensação de que parece, e talvez, pode até ser, que Deus esteja querendo falar alguma coisa, que você não sabe bem direito o que é. E quando você tiver essa sensação, ele falou, é o momento de você ficar atento. Ele falou, Luciano, não espere começar profetizando da noite para o dia já com tudo. Ele disse, você vai ter que aprender a fluir no dom, corresponder com Deus, ser treinado nisso. Querido, como é que você aprende a mover nos dons do Espírito? Movendo. Como que você aprendeu a andar quando criança? Andando e caindo. Como é que foi com a bicicleta? Andando e caindo. Agora, sabe qual é o nosso problema? Quando a gente era criança, a gente não se importava tanto com cair. Tinha o lado do machucar, mas a gente não estava nem aí se um adulto está olhando, você não andou direito. Depois que a gente cresce, a gente vira uns bichinhos orgulhosos. Se eu errar, o que vão falar de mim? Então Paulo escreve para Timóteo e diz, reaviva o dom que há em ti. Então Timóteo deixou o dom apagar, adormecer. Por quê? No versículo seguinte, 2 Timóteo 1,7, Paulo diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo. Irmão, faz tempo que eu fugi da escola. A palavrinha porque, se eu lembro um pouquinho da gramática, um pouquinho da língua portuguesa, é uma palavra de ligação.
entre uma afirmação que foi feita e a explicação que vem depois. Timóteo, o dom está apagado porque você está com medo. E diz, mas Deus não deu espírito de medo, Deus deu espírito de ousadia. Sabe, querido, se nós queremos ser usados pelo Espírito Santo, nós vamos ter que ter ousadia. Ousadia de crer em Deus, de corresponder com Ele, né? De dar o próximo passo. Agora, por que alguém teria medo, querido? O dom, quando funciona, ele não faz mal a você. A Deus ligou o dom de profecia, deu um choque, estou com medo da próxima. Isso não vai acontecer. Agora, qual é o medo que a gente tem? O medo que normalmente nós temos é, e se não for Deus? E se esse negócio não funcionar? É verdade ou não é? Agora, aquele pastor falou para mim o seguinte, Luciano, quando você tiver a suspeita profética, não tente chegar arrasando, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele chega, faz uma abordagem mais light, suave. Ele falou para mim naquele dia, lembra aquela conversa que nós tivemos com os jovens da equipe de evangelismo? Que estava uma folia, irmão, de um comportamento não bíblico, não condizendo com a vida cristã. Um dia ele reuniu a galera toda e falou, gente, vocês não são mais do mundo, vocês servem a Deus, vocês são filhos de Deus, vocês vivem debaixo de uma nova mentalidade. Ele falou, não quero esse negócio de um dando cantada dentro do outro, para cima do outro dentro da equipe de evangelismo. Ele disse, se você sentir, a maioria era solteiro, e Deus realmente pode estar gerando algo no coração de vocês. Ele diz, não chega assim, se declarando, se expondo. Ele diz, vai chegando com classe. Vai se aproximando devagar, principalmente vocês, os rapazes. Vai sentindo se tem uma correspondência do outro lado. Porque enquanto você vai se aproximando, orando, sondando, se não é isso, do jeitinho que você vem chegando, você vai saindo, você vai tirando o time de campo. Ele diz, e ninguém precisa ficar machucado no final da história. Eu falei, o que profetizar tem a ver com esse negócio do namoro que você falou? Ele falou, Luciano, chega do mesmo jeito. Você sentiu que Deus pode estar te usando para falar algo para alguém? Não chega dizendo Deus disse. Vai aproximando devagar. Vai fazendo uma conferência, uma checagem. Irmãos, eu nunca vou esquecer o que foi esse conselho, porque me ajudou e me ajuda até hoje. A primeira a gente não esquece nunca. Nós estávamos numa das reuniões algumas semanas depois dele ter dado esse conselho. Estávamos lá no tempo de oração, de louvor. Chegou um rapaz da equipe atrasado, bem depois de todo mundo. Ele entrou, sentou num canto. Quando eu olhei para ele, me bateu a suspeita profética. Parece que talvez, pode até ser, quem sabe, que Deus esteja querendo falar alguma coisa que eu não sei bem direito o que é. Já comecei a orar. Falei, Deus, se for hoje, estou pronto. Eu acho que eu estou. Eu quero. Enquanto eu orava, a suspeita profética, ela começou a tomar uma leve, abstrata configuração. Porque sabe, querido, o negócio é extraordinário, é espetacular para quem recebeu, para quem ouve a história que a gente conta. No momento que você estiver fluindo nos dons, que é simples, é tão simples, que às vezes até você pode duvidar disso. É por isso que Paulo dizia, não desprezeis as profecias. Irmão, se toda profecia viesse com aquela super embalagem profética de Deus, ninguém duvidava. Agora ele está falando com os tessalonicenses. Quem eram os tessalonicenses? Era gente que não estava nem aí para a voz de Deus, o contrário. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2, vocês receberam a minha palavra, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Pensa numa turma que estava com o ouvido aberto, esperto, para dizer, eu quero ouvir Deus. Mas é para eles que Paulo escreve e diz, não desprezem as profecias. Porque se sempre os dons fluíssem, querido, com essa cara super espetacular, super espiritual, né, quase perfeita, ninguém ia desprezar. Agora tem coisa que a gente olha e diz, aí não. E sabe, eu aprendi algo. Eu lembro quando apareceu esse irmão e me veio aquela suspeita profética. O conselho que eu tive foi fazer a conferência profética. Então, dentro de mim, a checagem. Eu comecei a ter uma sensação de que aquele irmão tinha brigado com o pai dele aquela semana. Agora, jovem brigar com o pai também não é a revelação mais extraordinária do mundo. Então, eu fiquei orando mais. Senhor, isso é pouco. E, de repente, começou a me vir uma sensação. Eu não sei, querido, como é para cada um, porque não é exatamente igual para todo mundo. Para mim, a sensação que eu tenho é, parece que eu já vi esse filme. Eu contei de manhã aqui uma história, de uma vez que eu assisti um filme com a Kelly. Passei na locadora, o funcionário, pastor, tem um filme aqui daqueles que o senhor gosta. Acabou de chegar, ninguém viu. Falei, separa aí para mim. E é engraçado porque o dono da locadora, às vezes ele dava algumas locações para mim, porque ele dizia, pastor, um dos membros da sua igreja vem pegar filme, eles querem saber se o senhor já pegou. Senão eles não levam. Pelo amor de Deus, assista aqui alguns, porque senão eu não consigo. E ele falou, chegou um do jeito que o senhor gosta. Eu peguei empolgado. Ele falou para mim, ninguém viu ainda. Né? Levei para casa.
Era a noite que a Kelly tinha combinado assistir o filme e a gente sentou a assistir o filme. Irmãos, eu sabia tudo o que ia acontecer no filme. E não era aquele enredo, porque tem enredo que ele é muito óbvio. Mas é um filme assim surpreendente, dava cada virada de enredo. Cara. E eu dizia para a Kelly, agora vai, detesto quem faz isso, mas eu fiz aquele dia, agora vai acontecer isso. Acontecia. Agora vai ser aquilo. Acontecia. Chegou uma hora, de tanto eu falar, ela olhou para mim e falou, você já viu o filme? Eu falei, amor, impossível, o filme chegou agora, nós somos os primeiros que estamos vendo. Então você viu no cinema. Eu falei, amor, não tem cinema na cidade. Eu não andei nem viajando ultimamente. Eu não vi o filme. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, nem eu sei, eu estou apavorado. Eu falei, se você quiser eu falo tudo até o fim. No início ela não quis, depois ela me desafiou. Irmão, eu fui falando tudo. E eu fiquei apavorado. Eu dizia, Deus, eu sou crente, cheio do Espírito Santo, não tem nenhuma clarividência em mim. Isso não é obra do Espírito Santo, porque o Senhor não ia revelar filme. Como é que eu sei? Eu fiquei apavorado, irmão. Pensa num negócio que me perturbou. Um dia, conversando com outro irmão que era maníaco por filme, falei, cara, eu fiquei perturbado quando eu vi aquele filme e tal, eu sabia tudo, e começou a rir. Eu falei, o que você está rindo? Ele falou, pastor, aquilo é uma refilmagem de um clássico de 20, 30 anos atrás, que essa era uma versão moderna. Então, toda a configuração, só ficou mesmo a essência do enredo. Ele falou, com certeza. E aí um dia eu achei o filme antigo, falei, eu vi mesmo. Né? Então, eu não conseguia, o nome não era o mesmo, não conseguia, mas eu sabia. A sensação que eu tenho, querido, da suspeita profética, às vezes é uma sensação de, já vi esse filme. Então, se você me perguntar, pastor, você ouviu uma voz falando do problema? Não. É como se eu soubesse o que tinha acontecido. Ele brigou com o pai. Enquanto eu estava orando, aquilo começou. Mas ele normalmente não briga com o pai. No relacionamento dele com o pai, isso não acontece. Eu sabia que acontecia com a mãe, mas não com o pai. E eu sabia também, enquanto eu estava orando, e no nível que tinha acontecido aquela semana, a briga entre ele e o pai, o nível de ofensa que eles trocaram, também ele nunca teve antes. E a sensação que eu tinha, que Deus estava mostrando isso tudo, porque ele não se sentia apto para sair pregar o evangelho com a gente aquela semana, dizendo, eu estou em pecado, eu estraguei tudo. E o que eu sentia é que Deus queria que eu encorajasse ele a acreditar que ele tinha sido perdoado. Ele deveria voltar a consertar com o pai, mas que era para ele sair pregar o evangelho aquele dia. Então, em vez de chegar lá dizendo, Deus me disse, lá fui eu, devagarzinho. E aí, tudo bem? Ele tudo, mas um sorriso amarelo não convencia ninguém, isso também não me desanimou. Eu falei, por acaso você teve uma briga com seu pai essa semana? Ele me olhou e disse, tive. Eu falei, você não costuma brigar com seu pai? Não. Mas com a sua mãe, sim. Com ela, bastante. Meu pai, quase nunca. Mas essa briga com o seu pai, além do normal. Ele já está me olhando com a cara diferente. Falei, vocês trocaram ofensa como nunca antes? Ele disse, sim. Eu falei, você está se sentindo como quem não pode sair pregar o evangelho por causa disso e disso. Irmão, depois de falar isso tudo, ele olha para mim assustado e diz, como é que você sabe isso tudo? A hora que ele fez a pergunta era minha deixa. Deus me disse, aleluia! Agora, é lógico que ele acreditou, ninguém sabia daquilo. Agora, imagina a outra cena. Tudo bem, tudo. Você brigou com seu pai essa semana? Não. Certeza que não aconteceu nada com você ou com seu pai? Não. Não? Não. Aí ele me pergunta, por quê? Por nada, curiosidade. Irmão, a gente tem que conferir. Eu quase nunca tenho experiência de ter sonhos. Isso minha esposa dá 10-0 de mim. Um dia eu sonhei com o irmão da igreja. E ele e a esposa, mas estavam quebrando o pau. Era um negócio feio. E um casal que você olhava e dizia, isso nunca vai brigar. Eu acordei de manhã. Falei, será que é Deus mostrando? Saí para a oração bem cedo, estava escuro ainda. Passei na frente da casa deles, a luz da cozinha acesa, a turma tomando café. Não aguentei, parei o carro. Bati ele, saiu na porta. Falei, desculpa aparecer tão cedo, mas ouvi que você estava acordado. Falei, estou indo para oração, quero filar um café aqui antes. Não, entra aí, pastor. Entramos, e aí eu... Minha irmã, como é que anda o maridão? Ela abriu um sorriso. Pastor, pensa num homem mudado pelo Espírito Santo. Está tudo bem? Tá. Eu falei, certeza? Ele disse, certeza. Por quê? Por nada, só queria saber se vocês estão bem. Depois eu conversei com ele, muito honesto, francamente. Falei, pastor, o senhor dormiu de barriga cheia. Eu liguei. Então, sabe, querido, uma conferência, ela vai te evitar de dar alguns furos. Agora, se acontecer de furar. O dia um irmão falou, pastor, e se eu errar? Falei, pede desculpa. Como assim? Falei, mais ou menos assim, desculpa aí, foi mal. Queria te ajudar. Sabe, irmãos, a gente está tão preocupado com a reputação. Vamos voltar no conceito da simplicidade. O que eu comecei a entender.
Aquele pastor falou, Luciano, a palavra que eu te dei, para você foi espetacular. Ele falou, para mim não. Ele falou, cara, para você era algo objetivo. Ele falou, para mim, enquanto eu falava para você, era subjetivo. Ele falou, você leu o que eu falei com todos os detalhes da história que você sabe que você está vivendo. Ele falou, para mim que falei, não me parece que eu fui tão preciso como você está me dizendo que foi. Ele falou, o fluir dos dons sempre vai parecer espetacular depois. Mas na hora que está acontecendo, ele é simples. Por que eu estou dizendo isso? Quando Paulo diz, não seja ignorante, ele não estava falando para os coríntios não ignorar a existência nos dons. A igreja de Corinto, querido, eles conheciam os dons. 1 Coríntios 1,7, Paulo diz assim, de modo que nenhum dom vos falta. A palavra dom ali, carisma de novo. Ele está dizendo, não falta nenhuma das 9 manifestações do Espírito Santo para vocês. O problema dos coríntios não era falta de dom, era a bagunça que eles estavam fazendo por não saber fluir nos dons. Então Paulo disse, se for profetizar, 2, no máximo 3, os outros julgue, né? O resto permanece em silêncio. Se vai falar em línguas, que haja quem interprete, se não, não fala em público, fala consigo e com Deus. Ele está ensinando os irmãos, na verdade, como fluir nos dons. Porque se o dom fosse uma manifestação unilateral do Espírito Santo, ia acontecer tudo sozinho, perfeito. O problema, querido, é que não é ele sozinho. É ele mais a gente. E em parte conhecemos, em parte profetizamos. Esse em parte é algo que a gente precisa entender. Então, eu comecei a me encorajar quando me mostraram um caminho bem mais simples. E eu quero te encorajar. Porque quando a gente conta uma experiência, ela sempre soa mais espetacular do que é. Mas quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu comecei a me aproximar mais dos carismáticos, dos pentecostais. E era gostoso ouvir as experiências deles. Eu até hoje, eu amo ouvir as experiências das pessoas com Deus, a maneira como Deus está usando. Mas os pregadores pentecostais, ainda com aquele estilo mais dramático, eu gosto, querido, até hoje dos pregadores, dos canela de fogo, daqueles que botam fogo, né, na igreja. Na hora que eu estou ouvindo uns, eu fico lá no banco, eu vou voar. Né? Eu gosto, querido, né? No ministério de ensino, a característica nossa não é botar tanto fervor, fogo, aí conversando, explicando. E, então, me entenda, eu não estou falando mal de modo nenhum. Mas algumas vezes eu vi os caras pregando, contando experiência. Eu ficava com um misto de alegria com tristeza. Alegria porque quando eu via a experiência dos caras, eu dizia, meu Deus, o Senhor está vivo, o Senhor está agindo na terra, está fazendo essas coisas ainda. Que bom que aconteceu com ele. Mas tristeza porque eu pensava, nunca vai acontecer comigo. Era um momento que eu me sentia assim, um mero mortal, olhando para um camarada, que eu era imortal, um semideus, alguma coisa assim. E aquilo, querido, por mais que me edificasse, criava uma distância, uma inacessibilidade ao mesmo nível de experiência. Agora, quando eu comecei a conviver com alguns desses homens, e contava essas coisas, e alguns deles eu comecei a ver de perto acontecendo na vida deles, eu também comecei a descobrir que eles eram gente normal. Do jeitinho que a Bíblia diz de Elias. Era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tinha hora que o camarada estava desanimado, tinha hora que ele estava aleluiado, tinha hora que ele estava sendo usado por Deus, tinha hora que ele não queria pregar. E eu comecei a enxergar, querido, algo que quando você só ouve a experiência de alguém, talvez você não consiga mensurar. E eu comecei no meu coração a pensar, talvez a maneira como nós contamos as histórias não seja as melhores. Eu lembro de uma experiência, é um clássico, quando a gente ensina os dons espirituais, eu tenho que falar isso. Eu já era pastor aqui em Guarapuava. Eu não estava tão no início da caminhada, já tinha alguns anos de bagagem, de vida no Espírito, mas ainda me guiando pelo mesmo conselho, de que o sobrenatural é simples. Saí fazer uma viagem com outro pastor, o Ari, que hoje é pastor na cidade de Telêmaco Borba. Nós fomos pregar em Arapongas, no norte do estado. Guarapuava lá, pelo menos na época de carro, a média do que a gente fazia uma viagem dessa eram umas 4 horas de viagem. A gente saiu meio-dia, previsão era chegar às 4, mas a 1 a gente deu uma paradinha numa churrascaria, porque ele, o Ari, gosta muito de comer, é impressionante. Eu queria só conversar, né? E porque eu conversei muito, nós ficamos quase 1 hora na churrascaria, de papo e tal. Então, a viagem atrasou 1 hora. Para mim é importante dar o cronograma, só entender por quê. Saímos de lá perto das 2. Então a previsão era chegar às 5. Lá pelas 4 da tarde. A gente de barriga bem cheinha, bem forrado. Ele mais do que eu. Do nada, me vem a vontade de comer pamonha. Mas pense numa vontade de comer pamonha. As mulheres já tiveram filhos, se passaram por isso, eu diria que nem desejo de mulher grávida. Eu estava desesperado. Irmão, é feio falar assim, mas para você tentar imaginar o nível do desespero
Parece que algo entrou em mim e queria comer pamonha. Para os homens entenderem, já que alguns têm o sentimento, né, as emoções no bolso, na carteira, eu pagava R$50 numa pamonha sem titubear. Tamanho desespero. E eu lembro que eu falei para o Ari que estava dirigindo, falei, velho, você vê uma barraca de pamonha na estrada, para, porque eu tenho que comprar uma pamonha. Só lembro dele me olhando por cima do óculos e perguntando, e cabe? Se não couber, nós levamos para a viagem. E aí, quando aparecia de longe a barraquinha dessa na estrada, dizia, reduz, se você passar, você vai voltar. Irmãos, eu azucrinei ele por quase 1 hora. Toda a barraquinha, mas estava tudo fechado, não era época do milho. Né? E a gente não encontrou nada, até que chegamos em Apucarana. Apucarana, Araponga, são só mais produção, obrigado, 18 quilômetros. E quando chegou em Apucarana, que eu falei, agora é só esse trechinho, eu praticamente desisti. Falei, agora não achamos mais nada. De repente o Ari me dá uma cutucada e disse, ainda quer a pamonha? Eu falei, por quê? Diz, olha lá, irmãos, o outdoor gigante. Pamonha, não escrito a mão de qualquer jeito, bem feito. Tal. Eu falei, não, esse trem está aberto, isso aí tem pamonha o tempo todo. Eu falei, encosta. Ele encostou o carro. Quando nós encostamos, eu desci do carro, tinha uma pessoa, não me lembro se era uma cerca ou um muro. Eu sei que tinha alguma coisa que dividia o terreno, e eu vi um camarada em pé, bem na divisa do terreno. Ele estava assim, quase perto da rodovia, meio longe da barraca, mas dentro do terreno. E quando paramos o carro, desci, eu vi aquele camarada me encarando. A primeira reação minha foi de encarar ele de volta. Eu sei que é feio, irmãos. Tenho muita vergonha de contar isso. Mas eu, embora tenha nascido e crescido num lar cristão, vou aproveitar que a dona Zenina está aqui agora, né? Que de manhã ela ficou de olho em tudo que eu falar. Embora eu tenha nascido e crescido num lar cristão, eu cresci na periferia de Campinas, uma das cidades mais violentas do país. Disso no índice percentual ganha de Rio e São Paulo. E você aprende a lei da selva, a lei da sobrevivência. Então era mais ou menos assim, te olhou feio, se olha também. Encarou sem cara também, quem chamar para briga primeiro é o mais valente. E meu pai ensinou a gente, no que depender de vós, diz a Bíblia, tem de paz com todos os homens. Eu tentava não entrar na briga. A gente criou uma doutrina que Jesus falou, ó, se bater na face, você vira outro. Depois da outra ele não falou mais, você decide. É brincadeira, senão daqui a pouco vão querer usar a doutrina. Mas eu realmente não sei, eu pensei essa semana, eu não consigo saber se meu pai falou isso ou se eu quis acreditar nisso, mas a filosofia era mais ou menos, se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Então assim, tente não brigar, mas se não der, bata bem batido. E até meus 15 anos de idade, querido, eu evitei, mas eu briguei muito. Depois fui cheio do Espírito Santo, nunca mais. Então, tente me olhar com mais respeito, apesar do que eu vou contar. Só que essa coisa de retribuir encarado, uma escola de tanto tempo. E às vezes eu fazia isso depois de cheio do Espírito Santo, depois de já no ministério. E às vezes me flagrava retribuindo aquilo sem perceber. Na hora que eu desci, que eu vi que o camarada não tirava o olho de mim, eu comecei a olhar de volta. Andei um pouco em direção à barraca de pamonha, eu senti aquele par de olhos me acompanhando. Eu não falava nada, não tinha nenhuma expressão. Fui até a barraca, né? Enquanto andando aquele negócio, toda hora eu olhava de volta. O irmão que estava comigo teve um passado assim ao treinamento na malandragem antes de se converter. Ele já deu um sinal para mim, o que está pegando? Eu dei um sinal, ele olhou para o lado do cara, me olhando, me olhou de volta. Na nossa troca de olhar, eu senti ele dizendo, qualquer coisa, nós estamos em 2. Eu não sei o que você pensou, irmão, mas é 2 homens de Deus, né? Eu vou até o barraco, a barraca lá. Escolho a pamonha que eu quero, pergunto quanto é, pago. Irmãos, eu estou ali me sentindo a criatura mais louca do mundo, porque eu não entendo aquela vontade de comer pamonha. Estou de barriga cheia. Mas é um negócio assim que eu não tinha explicação para aquilo. Mas quando eu escolhi o que eu queria, paguei. O cara me deu a pamonha, que eu peguei a pamonha. Aí eu me senti mais doido ainda. A vontade de comer a pamonha sumiu, a hora que a pamonha está na minha mão. Mas sumiu assim, de eu ficar olhando e me perguntando o que eu estou fazendo aqui. Eu comecei a dizer, meu Deus, eu estou doido. Não, eu não estou doido. Não, mas eu achar que não estou doido não é nenhuma garantia para nenhum doido. Acho que é doido. Irmão, foi me dando uma confusão na cabeça. Você não faz ideia, tudo por causa da pamonha. E de repente eu me vi falando comigo mesmo, com Deus. Deus, haveria algum motivo para eu estar aqui que não fosse comer a pamonha? Eu falei, eu estou doido, estou espiritualizando, estou botando Deus na história. Mas, irmão, eu fiz a pergunta sem esperar a resposta.
Mas a palavra de conhecimento veio. Eu não ouvi uma voz, eu não tive uma visão. Aquela informação veio no meu espírito clara. Essa pamonha não é para você. É para aquele cara para quem estava olhando feio até agora. Ele me pôs à prova, dizendo, Deus, se você existe, se você se importa, me manda alguém aqui me pagar uma pamonha. E eu te trouxe por causa dele. Era a hora, irmão, que eu queria dizer aleluia, glória a Deus. Eu tenho uns amigos que dizem que eu sou o Mr. M dos pastores. Falou, Luciano, você vai estragar tudo os segredos da operação dos dons, vai abrir a caixa preta, os bastidores, né? E sabe, querido, essa é a hora que a maioria de nós, aleluia, Deus falou. Você diz, acho que eu estou louco mesmo. Aí eu digo, mas se for Deus, aí eu pensava, se for Deus vai ser o máximo. Se não for, eu estou lascado. Porque já não estava rolando aquele clima, né, irmãos? Eu chego dizendo, Deus mandou dar uma pamonha. Eu falei, o cara vai me dar uma pamonhada na cara. Eu falei, mas qualquer coisa nós estamos em 2. Aí eu mesmo falei, 2 nada, eu sou mal que o cara aguenta, ele só, meu Deus, sou pastor, não posso... Meu Deus, eu não devia nem estar encarando o homem, essa hora que eu lembrei. A hora que eu lembrei que devia estar encarando, falei, agora como é que eu vou lá falar que sou crente? Que Deus mandou dar a pamonha para ele. Ele não vai ficar bonito isso. Mas eu pensei, falei, mas ele não me conhece. Ele não sabe como eu sou, ele pode achar que eu sou sempre assim. Então dissimulei, que eu acho que é mais bonito do que fingir. E fiz todo um plano. Eu vou fazer toda essa abordagem rude, como se eu fosse assim, e ele não vai perceber o que aconteceu. Tentei pedir ajuda para o meu companheiro de viagem. Falei, amigão, você não vai acreditar, mas sumiu a vontade de comer pamonha. Ele só me olhou por cima do óculos, agora você vai comer. Falei, cara, você não está entendendo. Ele falou, nem tem que explicar, você vai comer essa pamonha. Eu falei, estou sozinho. Olhei para o cara ainda me olhando. Irmãos, tem hora que você tem que fazer uma escolha a respeito da reputação. E eu falei, quer saber? Que vá para o lixo a reputação. Se eu tiver que correr o risco, eu vou correr o risco. Vamos descobrir se Deus está nesse negócio ou não. Peguei a pamonha. Aí fui ainda encarando o cara. A ginga de malandro. Cheguei perto dele, fiz a abordagem mais rude que eu. E aí? Eu consegui. Falei, ó, vai te parecer estranho. Mas Deus mandou aqui para lhe dar a pamonha. Eu brinco, só faltou fazer assim. Deus mandou aqui para lhe dar a pamonha. Mas eu por fora mantive a pose. A hora que eu falei, Deus mandou aqui para lhe dar a pamonha, os olhos dele encheram de lágrimas, começaram a escorrer. Eu por fora mantive a cara de paisagem, mas por dentro já estava, yes! Nem deu tempo de eu perguntar, querido, de eu fazer a checagem. Ele disse assim, moço, faz 3 dias que eu não como. Ele diz, há 1 hora atrás. Quando foi 1 hora, eu lembrei que foi o tempo exato que me deu a vontade de comer pamonha. E foi 1 hora atrás, eu cheguei nesse lugar e eu desafiei Deus. Ele não usou a expressão por a prova. Ele falou assim, eu disse, Deus, se você existe, e se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Eu fui depois de 1 hora, eu já estava desistindo, quase indo embora, quando o seu carro chegou. Quando você desceu do carro, me deu um negócio, não vai embora. Eu ficava te olhando, será que é ele? Tem um amigo que diz, cara feio para mim é fome, não é que é verdade, mano? A gente vê confusão de não tem, por carnalidade nossa. Eu achando que o cara queria briga, e ele, será que esse é o enviado de Deus? Ele estava mais crente que eu. A hora que ele me falou isso, eu já tinha toda a certeza que era para ter dado a pamonha. Mas aí me vem pela 2ª vez a palavra de conhecimento. O Senhor me diz, o que está em questão não é os 3 dias sem comer. Não é a fome. Porque pediu uma pamonha só. E se você der mais, ele come mais de uma. O Senhor me diz, o que está em questão é que ele vem de uma igreja, ele é um desviado. Ele vem de uma igreja que ensina que ele não tem mais perdão. Então dentro dele, ele sabe que se eu ouvir a oração dele e mandar uma pamonha, é porque não o rejeitei. E eu quero que você fale isso para ele agora. Irmão, aí foi a hora que o negócio ferveu. Eu falei para ele, ei, me diz uma coisa, você é um desviado, não é? Ele falou, sou. Eu falei, sua igreja disse que você não tem mais perdão. Ele falou, é verdade. Eu falei, quando você pediu pela pamonha? Você não estava só querendo encher a barriga, porque isso não vai encher tudo, não. Eu falei, você estava, na verdade, querendo saber se Deus te queria de volta. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, Deus mandou aqui para dizer que Ele te quer de volta. Ele ama você, Ele tem perdão para você, Ele tem restauração. O cara começou a chorar, eu orei com ele, prometeu voltar para a igreja. Bom, resumindo a história, entrei no carro, não falei nada, o Ari, porque já não queria conversa sobre a pamonha mesmo. E eu, precisando achar o resto do caminho, o telefone, acabou que não conversei sobre o que aconteceu. Quando nós chegamos na casa do
pastor Éder, pastor da igreja metodista até hoje lá em Arapongas. Quando chegamos lá na casa, o Éder, a esposa do Éder já tinha preparado uma mesa assim farta, era um baita de um café desses estilo interior mesmo. E quando eu cheguei, glória a Deus, chegou, seja bem-vindo, vamos logo comer. Falei, velho, nós batemos um churrasco faz algum tempinho e umas 3 horinhas, não dá para comer agora não. E o abençoado Ari, normalmente não é assim, mas na hora bocudo, foi o que ele... Mas para comer a pamonha podia. Aí, pô, que negócio é esse, cara? Tem churrasco, pamonha, não vai comer? Eu falei, não. Aí, não, me sentindo na obrigação de contar por que eu parei de pegar a pamonha, eu resumi a história, não do jeito que eu fiz para vocês. O que eu contei para eles, não falei do dilema, será que é Deus, será que não é? Eu só falei, olha, parei numa barraca de pamonha, a hora que eu comprei a pamonha, o Espírito Santo falou, a pamonha não é sua. É para aquele cara que está te olhando. Falei, tinha um cara me encarando. Né? Fui lá, dei uma palavra de Deus. E à medida que fui contando a história, sem contar o dilema, irmão, parecia uma coisa tão espetacular, que até eu fiquei empolgado. À medida que fui contando a história, o Ari falou, cara, você não me falou nada. Eu falei, cara, você não queria nem conversar sobre a pamonha. A mulher do pastor já está chorando, o negócio assim comoveu todo mundo. E a hora que eu vi aquele cenário, eu me lembrei de quando eu ouvia os pregadores pentecostais. E eu tinha a sensação, isso nunca vai acontecer comigo. Porque do jeito que eu contei, da dúvida, será que é, será que não é? Você vai dizer, não, isso aí já aconteceu comigo. É verdade ou não é? Agora, se contar só história espetacular, Deus me mandou parar na barraca de pamonha e conto... irmãos, eu não estaria mentindo. Mas por omitir a parte simples da coisa, às vezes a gente vem de uma imagem de que é tão espetacular que nos afasta dos dons. Querido, o sobrenatural é simples. O que nós precisamos aprender é crescer praticando. Eu disse hoje de manhã, meus filhos, por exemplo, eles cresceram num ambiente onde o fluir dos dons é natural. Eu tenho dito para a Kelly, o Israel está ficando campeão de dar palavra para garçom nos restaurantes que a gente vai. Esses dias a gente está ali num lugar comendo ali, para não fazer propaganda. E falei, daqui a pouco, olha mesmo, sumiu Israel. Falei, Kelly, cadê Israel? Ele falou, não sei. Será que não foi banheiro? Eu falei, não, para cá ele não saiu, não. Idade para ir nos brinquedos já não tem mais. Eu estou tentando saber, daqui a pouco eu vou sair, eu sento. Eu falei, filho, onde você foi? Cumpri uma missão, pai. Nem perguntei o que era. Daqui a pouco vem um garçom, todo emocionado. É seu filho? É meu filho. Gente boa esse menino, hein? Vocês estão de parabéns, hein? Falei, por quê? Falei, cara, eu estava pensando as coisas ali, falando com Deus. O menino veio me dizer tudo que eu estava pensando, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, você é crente? Ele falou, sou, mas nunca tinha visto isso não, olha. Vocês estão de parabéns e tal. Eu falei, ele falou, pai, me veio aqueles negócios no coração. Fui lá, fiz do jeito que o senhor falou. Perguntei, ele falou o que era. Mandei ver. Sabe, porque, querido, quando isso se torna simples, quando o entendimento da simplicidade dos dons entra, é fácil, querido, até as crianças. Ontem, hoje de manhã, estava um dia em casa, não me lembro se foi ano passado ou retrasado. Na minha mente, eu tinha uma coisa planejada pregar no domingo. Meu coração, parece que alguém de mim gritava, você tem que pregar a mensagem tal. Eu dizia, se eu preguei ano passado, eu quero pregar essa que está pronta, que está esperando mais tempo, isso vai ser bom para a igreja, mas o meu coração dizia, tem que ser aquela. E a cabeça e o coração, às vezes, fica nesse conflito. Eu falei, Deus, normalmente é o coração que está certo. Mas não faz sentido. Eu pregar de novo a mensagem. Acontece que tão boa para pregar. Eu falei, será que, pelo menos uma vez, o senhor podia falar mais claro comigo? E não ser só essa coisa do coração. Tem jeito hoje. Eu não estou falando isso em voz alta, mas no meu coração. Daqui a pouco minha filha estava lá tocando piano, parou de tocar, veio e sentou do meu lado. Olhei para ela, sorriu para mim, sorri de volta. Ela, papai, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, Liz. Eu disse, o que você vai pregar hoje à noite? Eu fiquei quase com raiva. Eu já falei, filho, o pai não sabe, não é hora de perguntar disso. Ela falou, pai, é a hora sim. Por que você não prega aquela mensagem, sua fé e família? Eu levei-lhe um susto, porque era do coração. Eu falei, de onde foi que você tirou isso? Eu falei, enquanto eu estava ali tocando, adorando, Deus me colocou no coração para te dizer que você tem que pregar essa mensagem. E você já ouviu isso? Ela falou, essa eu nunca ouvi, mas me veio esse nome desse jeito, é por isso que estou te falando. Ela sorriu e voltou a tocar o piano. É lógico que aquele dia eu preguei fé e família, né, irmãos? Mas
A gente precisa entender isso, querido, que a gente foi criado e programado a funcionar só de forma racional. 1 Coríntios 2,14, a gente é treinado, querido, a funcionar de forma racional. 1 Coríntios 2,14 diz, para o homem natural, as coisas do espírito são loucura. A palavra traduzida natural é o homem psíquico, entregue ao psique, à mente, ao raciocínio. Irmão, tem coisa que não faz sentido. Agora, eu volto a dizer para você, se a gente aprender a lidar com isso com simplicidade, eu tenho tido, querido, experiências tremendas. Eu me lembro de uma em particular que me encorajou a ensinar mais essa simplicidade dos dons. Eu fui convidado para pregar num evento de jovens em Londrina, no mesmo fim de semana, que era o meu primeiro aniversário de casamento. Então, aqueles irmãos ligaram várias vezes. Eu dizia, gente, não vai rolar. Não é só meu aniversário de casamento, é o primeiro. Eu falei, eu não vou gastar o fim de semana pregando, ministrando para vocês, não vai dar. Mas eles ligando, não, pastor, horas, pergunta para Deus. Deus falou com a gente que é você. Eu falei, comigo falou nada, não vai rolar. E eles insistindo. Um dia, eu atendo o telefone e minha amada esposa Kelly, ela assistiu a conversa toda. Quando eu desliguei, ela mesma falou para mim, você tem certeza que não dá para atendê-los? Eu falei, amor, tentando salvar o nosso fim de semana. Ela ficou até por isso. Na época, nossa cidade não tinha shopping, não tinha cinema, não tinha nada disso. Ela falou, Londrina é a segunda cidade do estado. Talvez se a gente fosse para lá, a gente, além de poder ir para um hotel domingo, você está dizendo que a administração é só até o domingo de manhã, ela falou, além da gente poder ir para um hotel, fazer algo diferente, a gente tem onde passear. Ela falou, e se você não for pregar, nós não podemos fazer a viagem também. Ela falou, acho que dá para unir o útil ao agradável, desde você separa. Eu falei, moça, você não conhece essa turma. Se eles souberem que nós vamos ficar na cidade, eles vão querer que a gente pregue no domingo à noite. Ela falou, só você falar não. Eu falei, você não conhece essa turma. Essa turma está falando de nós, os pastores, né? Não era eles em específico. Eu falei, então tá bom, nós vamos fechar. Fechei, fui e falei, olha, eu prego até domingo, almoço, encerramento, me mando, né? Vou para um hotel, acabou. Não, tá, amém, glória a Deus. Só que, irmão, pensa no fim de semana que foi um mover de Deus. Aí nós estamos almoçando, já com as malas prontas para ir embora. E eu falei para a Kelly, agora que vem uma comitiva, agradecer a gente, pedir para a gente ir no culto à noite. Imagina, já está tudo combinado. Eu falei, olha, irmãos, não deu outra. Lá vem a comitiva dos pastores. A gente quer agradecer vocês terem vindo. Parabéns pelo aniversário de vocês. Um deles disse, a gente soube que o irmão vai ficar na cidade. Eu falei, nem adianta. Eu disse, será que o irmão não podia pregar à noite na nossa igreja, já que você não volta para a Sul? Eu falei, querido, vou levar minha esposa para jantar. Pastor, jantar romântico depois das 10, dá tempo de ir no culto. Eu falei, não. Dessa eu passo. Já tinha dito, não dá. Né? Pastor, o senhor não precisa nem pegar o período do louvor. O senhor chega para pregar. Prega não faz nem o apelo. Né? A gente só quer uma pregação. Eu falei, não vai dar. Ele falou, o senhor não vai na igreja agradecer a Deus num dia tão importante. Eu falei, vou agradecer no hotel. Né? E aquela apelação toda, de novo. Né? Pastora Kelly, cheia de compaixão, ela falou, se você prometer não ficar orando depois, orar do culto é até cedo, dá para a gente ter nosso momento no hotel antes, depois. Eu falei, amor, se não dá, você sempre facilita. Ela falou, não, só me promete, você não vai ficar orando. Eu falei, está mais do que prometido. Então, na hora de pregar, eu fui lá muito gentil. Eu falei, irmãos, estou tão feliz hoje. Hoje é meu primeiro aniversário de casamento. Eu povo, eu falei, por isso, logo que terminar o culto, vou levar aquela gata para jantar. Então, pelo amor de Deus, ninguém vai me pedir oração depois. Embora a coisa ficou com o seu lado cômico, eu mandei a mensagem. Aí estou pregando. No meio da pregação, eu sinto a unção de cura me envolver. Não sei te explicar, irmão, ela se manifesta de muitas formas. Esse dia, parece que alguém me vestiu com um casaco, com um negócio. Eu senti o poder de Deus comigo e eu sabia que era a unção de cura. Pensei, ai. Na hora, fiquei quietinho um pouquinho, falei, Deus, se o senhor quiser, eu paro de pegar agora, na metade, hora agora mesmo. Eu queria resolver rápido. Mas eu não tinha nenhuma direção, querido, do que fazer. Muitas vezes o Espírito Santo vai trazendo impressões e você precisa pensar. Você vai ler lá, por exemplo, em Atos 10, quando Pedro está no telhado, tem uma visão. A Bíblia diz, enquanto meditava Pedro acerca de qual seria o significado da visão, ele teve que processar depois. Não é toda hora que você tem tudo pronto. Eu estou ali tentando entender o que é, não tinha direção de Deus, falei, vou pregar mais rápido, talvez seja para orar no fim. Comecei a agilizar o negócio para terminar antes. Quando chegou o fim, não senti de Deus que tinha que orar. Então o que eu deduzi? Falei, algum crente rebelde, desobediente,
vai vir pedir oração depois. E como é que eu digo não, se a unção está aqui? Eu já com medo de bagunçar o jantar. Mas, irmãos, ninguém veio pedir oração. Uma senhora veio me dar um testemunho de um milagre que ela recebeu 4 anos antes. E só, ninguém mais. Aí ninguém me procurou e o pastor veio e falou, você já decidiu que restaurante você vai jantar? Eu falei, não, ainda não. Ele falou, olha, se eu puder dar uma dica, a gente conhece bem a cidade, tem um aqui que é um dos melhores da cidade. Fica perto do hotel onde você está. Ele diz, e nós temos um irmão da igreja que trabalha lá e é mestre. Então já tomei a liberdade de ligar lá, reservar uma mesa. Se você não quiser, não tem problema. Mas caso você aceite, porque eu tenho essa liberdade com ele, é só você assinar a nota que depois eu acerto lá para você. Eu falei, considerando tudo isso, todas essas facilidades, pensa num cara quebrado, irmão. Eu falei, não, eu vou para lá, eu aceito sua sugestão. Então eu chego no lugar sabendo que o Meto é crente, não estava na igreja, está de serviço. E o Meto sabe que quem está chegando é o pastor que pregou na igreja dele, ele nunca viu antes. Eu cheguei, me identifiquei, ele me levou para uma mesa, ele falou, olha, eu mesmo vou servir, atender você, não é nenhum garçom, nos atendeu muito bem. Penso numa noite abençoada. Só que quando eu estou indo para lá de cá, eu falei, amor, não estou entendendo. A unção de cura veio enquanto eu pregava. E eu não soube o que fazer com ela. Não senti direção de orar, nem no meio da mensagem, nem depois. Ninguém pediu oração. E a unção ainda está comigo. Não sei o que eu faço com isso. Eu lembro que aquele falou, se você não sabe, nem eu. Ficou por isso. Então chegamos lá, sentamos, pedimos a comida, que era muito boa, veio. E a gente está lá, aquele casal de pombinho todo empolgado. 2/3 da noite, irmão, foi uma coisa maravilhosa. Até que uma hora o mestre chega perto de mim e perguntar se está tudo bem. Ele chega e começa a virar tudo dentro de mim, torcer de um lado para o outro. Eu sinto o poder de Deus ali comigo. E me bate aquela suspeita profética. Deus quer me usar na vida desse cara. E dentro de mim, sem abrir a boca, eu gritei. Aqui não, Deus. Eu falei, tudo que minha esposa não precisa nas memórias dela é que o nosso primeiro jantar de casamento virou um culto. Eu já fiz muito isso em restaurante, você não faz ideia. Mas eu sei que eu dentro de mim falei, não, Deus, eu dei o fim de semana todo. Era para ter parado domingo de manhã, eu já fui no culto. Aqui não, nem pensar. Isso não pode ser o Senhor, se for, usa outro. Eu estou de licença nesse momento, uma licença romântica importantíssima. Não queria nem pensar naquilo. Só que cada vez que aquele cara ia vindo, aquilo ia ficando pior. E a suspeita começou a tomar forma. O que Deus quer fazer não é na vida dele, na vida da mulher que ele ama. Não sei te explicar, irmão. Não sabia definir o nível de relacionamento. Se era um namorado, noivo, se era casado, se era alguém converteu, está juntado, não regularizou ainda. Mas eu sabia que tinha a ver com a mulher que ele amava. Mas eu estou, não vou fazer nada aqui, hoje não. Mas eu comecei a tentar ir embora logo. Falei, amor, aqui eles têm aquela sobremesa que você gosta. Posso ir pedindo? Aquela sempre com a diplomacia dela falou, amor, que indelicadeza, eu nem terminei de comer ainda. Falei, mas a sobremesa vai levar um tempo, até chegar, você já terminou, uma coisa engata a outra. E ela falou, você está com pressa? Eu falei, amor, preciso te levar logo. Nós temos que sair daqui. Eu não falava para ela por quê, né? E eu incomodado com aquilo. Foi ficando para mim uma coisa assim, difícil até de explicar, porque parece que aquilo foi represando dentro de mim. E eu aguentei, pelo menos achei que tinha aguentado, pedi a conta. Quando ele trouxe a nota para eu assinar, eu fui assinar. Eu pensei, falei, não custa só perguntar. E aí eu resolvi fazer a pergunta, porque eu falei, agora já está tão perto disso aí, já acabou o jantar, eu não baguncei o jantar. E eu consegui ter a coragem, falei, vou fazer a pergunta. Olhei na mão dele, vi uma aliança no dedo esquerdo. Isso às vezes não quer dizer nada, mas deduzi, casado. Eu fiz a pergunta, está tudo bem com a sua esposa? Ele me olhou com a cara que eu defino, isso lá é da sua conta? Mas ele falou assim, tá. Irmão, quando ele falou que estava, eu não sei te explicar, mas me deu uma irritação. Me deu uma raiva. Muito testemunho que vou contar de hoje à terça, com muita vergonha. Foram coisas que Deus fez na hora que eu estava muito irritado. Mais do que o da pamonha. Porque eu olhei, qual foi minha emoção na hora que o cara falou, está tudo bem? Pensei, você veio atrapalhar meu jantar. Quer dizer, ele não tinha culpa de nada, né? Mas eu falei, eu estou numa luta enorme, porque não queria fazer o que tem que fazer. A hora que eu dou um espacinho para querer te ajudar, você me corta. E aquela leitura em fração de segundos, a hora que eu falei, está tudo bem? Ele falou, tá. Irmão, foi mais rápido que eu a reação. A hora que eu vi, eu já falei meio atravessado. Falei, não tá. Dona Kelly já regalou o olho do lado. E ele estranhou minha reação, falou, tá tudo bem. Não tá. Tá, não tá. E depois dele resistiu 3 não, irmão. Aí eu fiquei valente.
Falei, rapaz, eu sou homem de Deus. Você não me conhece, mas você sabe que eu preguei na sua igreja hoje. Você quer que eu seja específico a respeito do problema da sua esposa? Outro dia alguém falou, pastor, foi na fé ou no blefe? Falei, um pouco de cada. Eu achei que se eu desse o aperto, ele ia recuar. Aí que eu falei, você quer que eu seja específico? Ele ficou me olhando com a cara de, então seja. O problema, irmão, que eu não sabia de nada. Eu falei, Deus, agora eu crio, agora eu me meti no negócio, agora o senhor tem que me usar. E aqueles segundos pareciam uma eternidade, mas me veio a palavra de conhecimento. E de repente me vejo falando para ele, você e sua esposa estão em todos os dias juntos, o tempo de oração, para o altar de Deus oração, vocês só oram por uma única coisa, que é o estado de saúde da sua esposa. Como é que você me disse que ela está bem? Quando eu falei isso, aí foi a vez dele arregalar o olho. Ele falou, não, pastor, o senhor tem razão. Não sei a reação dele. Já encontrei ele várias vezes depois. Ele está hoje numa outra igreja que nós conhecemos. Eu ainda preciso perguntar isso para ele. Né? Eu não sei por que no momento ele não quis deixar entrar, mas ele falou, não, pastor, ela está com uma enfermidade crônica, séria. Eu estou aqui perturbado, para te falar a verdade, porque amanhã a gente vai voltar na médica. Ele falou, amanhã é o dia dele de refazer alguns exames, tomar algumas decisões. Ele falou, eu realmente estou angustiado, eu tenho que te admitir isso. A hora que eu vi, irmão, aqui já estava saindo da minha boca. Falei, quando você chegar em casa, acorda a sua esposa e fala para ela que um homem de Deus passou aqui no seu trabalho. Eu nem sei que hora ele ia chegar, mas me veio claro que ele tinha que acordá-la e dizer isso. Diga para ela que um homem de Deus passou aqui para te dizer que tudo que essa médica vai encontrar nos exames amanhã é o testemunho de que Deus está curando ela agora. Lembra aquela unção de cura que eu falei que estava comigo ainda? Essa é a hora que ela não fez esse barulho, tá, irmão? Eu sempre digo efeito especial do seminário, para dar um clima. Eu brinco que tem coisa que a gente conta que nem aqueles filmes, baseado em fatos reais. Esse barulho não teve. Mas na minha cabeça eu imagino que a unção saiu meio pela direita. Não sei por que eu tenho essa ideia. Mas eu senti que aquilo foi liberado. E eu fiquei imaginando como é que um profeta sai de cena nessa hora. Assinei logo a nota. Paz do Senhor, irmão. Dei o braço para a dona Kelly, erguei a cabeça e fui embora. A Kelly não falava nada desde a hora do tá, não tá. Ela não abria mais a boca. Nós fomos a pé até o hotel. Chegamos lá na recepção, peguei a chave, chamamos o elevador, que demorou um pouco, entramos. A gente já está quase lá em cima, chegando lá, me lembro até hoje. Aqui é do meu ladinho esquerdo. Estou abraçado com ela, ela me olha e diz, é fácil assim? Eu falei, fácil o quê, mulher? Ela disse, você fala com um cara que você nunca viu na vida. Fala dos problemas dele, ele nega, tudo bem, você vai com essa coragem, peito, ele admite que é. Mas você diz que amanhã a mulher está curada. Você pensou no que você falou? Falei, pensei. Ela diz, e você está aí nessa tranquilidade? Falei, tranquilidade, minha filha, eu estou apavorado. Falei, minhas pernas estão moles, tem um gelo na minha espinha aqui, minha vontade é descer lá, pegar o telefone do cara, ligar, ei, aconteceu mesmo ou não? E eu falei, eu estou apavorado. Ele falou, nossa, você me enganou. Eu falei, estava enganando até eu, se não tivesse ter falado para você. Aí eu falei, Kelly, a primeira parte da palavra não deu certo. A mulher realmente não estava doente, do jeito que eu falei. Sim. Falei, então por que a segunda parte não vai dar certo? Quando eu falei isso, o rosto daquela até iluminou assim de fé. É mesmo. Quando iluminou, estraguei tudo. Falei, se não tiver, nós não voltamos aqui mesmo. Ele nunca mais vai ver a gente. Agora, dizia os antigos. Dizia os antigos. E você cospe para cima e cai na cara. Um ano depois, irmão, estou onde? Londrina. Fui participar de um evento, levando a liderança da igreja de Guarapuava, os nossos discípulos com a gente. Atrasou a ministração da manhã, então o pastor lá, a hora que terminou, deu uma instrução. Quem não for comer na igreja, vá para algum lugar perto e rápido, para a gente não atrasar o workshop da tarde. Chamei minha turma, falei, como é que está a fila do almoço? Falei, pastor, já está feio o negócio lá. Falei, então, nós vamos todo mundo, para quem conhece Londrina, falei, nós vamos todo mundo para o McDonald's da Higienópolis. Vamos bater o lanche mais rápido que der e voltamos para não atrasar o workshop. Beleza, juntamos a turma nos carros, saímos, chegamos lá, alguém já pegou dinheiro, pedido de todo mundo, fez de uma vez. Irmão, passa 5 minutos. O pedido era grande. Então, os primeiros 3 minutos, acho que ninguém estava tão impaciente. Há 5 minutos, a gente não vê nem as bandeiras sendo arrumadas, todo mundo do lado pegando os pedidos, o nosso grupo enorme ali esperando. A gente, cadê o pedido? Não, irmão, já vai, é muita coisa. Passa 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. A gente impaciente, já foi lá porque era fast food. E o cara também não sabe explicar, de já vem. Eu falei, vocês nem montando tão, o cara agiliza isso. Quando deu 15 minutos, um advogado do grupo, o dono da briga, encarou o caixa. Ele falou, vocês estão de brincadeira com a gente. Ele falou, cara, está aqui o horário na nota do meu pedido, são 15 minutos.
Eu não sei o que está acontecendo. Ele falou, não aguento mais falar com você. Chama o gerente. Aí vem o gerente. Eu falei, meu amigo, 15 minutos esperando aqui, todo mundo pega, vocês não servem. Ele falou, não sei o que está acontecendo. Eu falei, isso o cara já falou. E aí começou aquela confusão. Eu falei, resolve o negócio. E o cara tenta ver o que foi, por que não fez. Não. Irmão, eu sei que a brincadeira chegou em 25 minutos. Quando chegou em 25 minutos, a gente esperando, ele falou assim, eu sou advogado, eu conheço meus direitos, e ai de você se não fizer. Ele disse, cancela o pedido agora e me devolve o dinheiro. A hora que ele falou isso, a turma tudo indignada. Nós estamos aqui quase meia hora. Para sair, para ir para outro lugar, eles me dão aquela olhada e dizer, o chefe é você. E aquele irmão, ele fez uma revelação surpreendente. Falou, já estou na carne. Você não fala, ninguém quer saber. Já estou na carne. Ele falou, e tem mais, nem almoço de verdade não é, um lanchinho michuruca. Ele falou, quer saber, eu vou agora para um restaurante de verdade, comer uma comida de verdade. Quem for comigo eu pago a diferença, quem não foi perdeu o dinheiro, está resolvido. A turma me olhou e disse, pastor, chefe, é você, não é ele. Eu falei, gente, eu e aquele estamos de carona no carro dele. Eu sabia o bom gosto que o irmão tinha. É o que mais tinha cacife para brincadeira e com a raiva que ele estava. Eu falei, vai levar a gente no melhor restaurante. Eu falei, gente, esquece, atrasou o workshop, vambora. Entramos no carro. Já você vai entender que todas essas informações são importantes. Entramos no carro, andamos um pouco, não sei quanto tempo, paramos na frente de um restaurante. Quando paramos, a Kelly começa a apertar minha mão. E eu brinco que veio subindo a mensagem, em código Morse pelo braço e entrando pela cabeça. Você sabe que marido e mulher têm suas formas de falar, né? Às vezes você olha a moça sorrindo para o marido e diz que linda, ela está dizendo, vai ser comigo em casa. Daquele começou a apertar minha mão, a mensagem subiu. Olha só onde nós estamos. Eu olhei para ela, que foi, ela dava o sinal para fora, eu olhei, mesmo restaurante de um ano antes. Eu desci do carro, já estava assim, pensativo. Ela me olhando, tipo, a hora da verdade. Falei, calma, muita calma essa hora. Falei, primeiro, não quer dizer que Deus não fez. Foi verdade. Falei, se não aconteceu, não quer dizer que ele está aqui hoje, era um domingo à noite, esse era um sábado, né, a hora do almoço. Eu falei, pode ser que ele não está de serviço, aquele é mesmo. Pode ser que ele nem trabalhe mais aqui. Mas, irmão, me deu uma angústia de entrar naquilo, porque não era eu e a Kelly dessa vez, era eu e a Kelly, a liderança. Eu entrei, dei uma espiada, nada do metro, olhei para o canto dos garçons, sentei logo de costa para o lado da turma. Aí veio a comida, fui consolado, esqueci aquele drama todo. Mas quando termina o almoço, uma mão me cutuca o ombro esquerdo. Quando eu olho, o próprio, materializado do meu lado, está lá o metro. Oi, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo. Eu já meio apavorado. Falei, pois é, eu lhe vi desde a hora que você chegou, não sei onde ele estava, irmãos, até hoje. Ele falou, lhe vi desde a hora que o senhor chegou, mas não queria incomodar. Eu queria incomodar, falei, vem bomba. Eu já estou olhando assim a turma na mesa, falei, não precisa saber disso. Aí ele muda o discurso, mas como são as coisas de Deus, né? Agora há pouco eu olho pela janela, quem que está passando aqui perto do restaurante? Nunca vem o centro da cidade, muito menos para essas bandas. Minha esposa. Não aguentei sair correndo. Chamei ela, falei, amor, vem cá, você tem que conhecer o homem de Deus, deu aquela palavra aquele dia que você foi curado. Quando falou, já levantei, pai do senhor. Foi mesmo. Apresentei aqui, eu falei, testemunho ocular, ó, estava aqui. Aí contei para todo mundo o que aconteceu. Falei, ó, testemunho aqui, ó. Aí fiquei todo valente, né? A hora que eu saí do restaurante, estava feliz. Falei, Deus, obrigado por ter essa notícia. E eu falei, foi muito bom saber isso. E o Espírito Santo falou comigo e disse, eu te trouxe aqui para ouvir isso. Quando eu vi, eu te trouxe aqui. Eu falei, peraí. Quer dizer que aquela bagunça no McDonald's, então, e nem ele sabe. O Senhor disse, eu tinha que te trazer para cá. Irmão, tem coisa que a gente fica murmurando e a gente esquece que tem um Deus no controle, no governo de todas as coisas, amém? O Senhor diz, eu te trouxe não só para ouvir o testemunho. Ele diz, agora que você ouviu o testemunho, você está empolgadíssimo. Nesse ano todo, você nunca teve empolgação nenhuma sobre o que aconteceu. O Senhor me disse, você acha que eu ia te jogar na linha de frente para brincar com você? Eu falei, não, não acho. Ele diz, eu quero que você seja ousado para mover nos dons do Espírito. Ele diz, o que você está vendo aqui hoje é que a palavra que eu colocar na sua boca eu vou cumprir. Mas o Senhor me diz, não esqueça. Espetacular é quando você vê o desfecho. Até lá, você tem que confiar. Então, querido, nós vamos tentar mostrar como que os dons funcionam. Mas a essência, o trilho do que nós vamos fazer daqui até terça-feira. Encorajar você, o sobrenatural é simples. Você também pode aprender a mover nos dons, crescer nos dons, ser um instrumento de Deus tremendo.